Olá, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. Estamos aqui com o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, nosso comentarista. Obrigado pela presença. Querela, sempre um prazer estar aqui debatendo assuntos condominiais, de interesse da comunidade condominial. E hoje nós vamos ter um programa muito interessante e eu peço que você fique aí ligado. Nós teremos hoje um programa elucidativo. Existe uma lei já em vigor agora na nossa cidade que trata da obrigatoriedade da cadeira de roda em prédios com elevadores, tem que ficar bem claro. E o autor dessa lei é o vereador Ademir Pestana, do PSDB, que gentilmente veio aqui, atendeu aos nossos convites, aqui veio ao nosso estúdio e vai poder explicar, é o autor da lei. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Eu que agradeço o convite de retornar aqui à TV Com, né? A um programa como o de vocês aí, que tem crescido de uma forma assustadora. Isso demonstra a preocupação da sociedade em ter conhecimento dos assuntos do que é morar bem, viver em condomínio, né? Esse é um programa interessante nesse aspecto, é um dos poucos do Brasil, né? E o Moscatelli aqui, sempre atuante, né? Presente, né? De todas as maneiras, né? De uma forma positiva, crítica. Então isso é muito importante que a gente tenha pessoas assim, preocupado com a qualidade de vida da nossa cidade, que é a cidade número 1 do Brasil para se morar. É isso mesmo. Bom, obrigado ao vereador. A lei, para você que ainda, se não sabe, lei, a gente não pode negar o desconhecimento dela. Então a lei já está em vigor. A lei recebeu um número de 864 de 2014, já está agora, e ela cria essa obrigatoriedade da cadeira de roda para os prédios que têm elevador. Fique bem claro isso para você. E nós aqui, quando no nosso programa, que é a ideia de trazer assim, sempre muita boa informação para você, e traz a pessoa de um vereador legítimo para falar pelo munícipe, porque tem essa legitimidade foi dada através do seu voto direto, e nós não podemos aqui parar e misturar tudo quanto que é político e achar que nenhum tem credibilidade. Aqui o vereador fez no meu ponto de vista, uma lei que nos ajuda, uma lei que é importante, que não se confunda essa lei com socorro, ela tem um objetivo específico. Eu vou passar a palavra para ele que vai poder explicar exatamente para você como que nasceu essa lei e qual o objetivo finalístico da lei, não é? Então, é uma lei, ela criou pela minha própria dificuldade, né? Eu precisei socorrer um parente, né? E essa pessoa pesada, mais de 90 quilos, né? Isso altas horas da noite. E foi uma dificuldade, eu tive que chamar 2 amigos para vir comigo, aí botamos uma pessoa numa cadeira para colocar no elevador, a cadeira quebra, e no elevador a pessoa tomba, bate com a cabeça, machuca a cabeça, eu também acabei caindo. Eu falei, é impossível que a gente não tenha um equipamento aqui tão simples como uma cadeira de roda. Então aí, nesse sentido, nasceu esse formato de uma lei simples, mas uma lei que veio para beneficiar. E aí começou a surgir, né, vários comentários, mas precisa ter uma discussão, natural, né? Como é que vai usar socorrista, isso, aquilo. A lei, ela foi simples, ela pensou só, por exemplo, nas síncopes, que são desmaios naturais, né? A hiperglicemia, a hipoglicemia, pessoas que vão fazer hemodiálise, quando retornam num estado debilitado, que às vezes não consegue dar um passo, pessoas que têm uma crise aguda do entupimento venoso nos membros inferiores, pessoas com problemas oncológicos, enfim, tem pessoas idosas que às vezes chegam no seu condomínio e precisam utilizar, pessoas que porventura têm uma fratura fora e estão retornando às suas casas, também pode usar. Então a lei é benéfica. Eu acho que o que faltou mais foi uma discussão maior, talvez a audiência pública. Eu reconheço que aí, eu achei que a lei era tão boa que a gente nem precisava, a lógica, isso é uma lógica. E a lei realmente... acabou não fazendo, mas eu acho que errei aí, nós deveríamos ter feito uma audiência pública, talvez a lei tivesse uma explanação melhor e talvez alguns itens, alguns parágrafos podendo até uma publicidade maior da lei. Então, Rubens, o vereador
está tratando aqui, já inicialmente, com muita propriedade, do que é a audiência pública. A audiência pública, para você que está nos assistindo, o que significa? É chamar a sociedade para discutir um assunto que está ansejando, objetivando a se transformar em lei. A lei ela tem 3 artigos, é realmente uma lei curta. O primeiro artigo dá a obrigatoriedade, dizendo que é obrigado, tal, nesses termos, com o elevador, tal. O segundo vai punir quem não cumpre, que é a sanção que a lei implica. E o terceiro é dar publicidade nela, fazer ela entrar em vigor. Isso. Mas o que eu achei interessante, queria também ouvir o posicionamento do Rubens, que é presidente do sindicato, de uma entidade de classe, não é? Que faz parte dos condomínios prediais do litoral paulista, não é? 6 mil nós temos, acho que no último levantamento, condomínios aqui em Santos. 10% não tem elevador. É mais ou menos esse número. Então estamos falando em 5.400 que precisam se adequar à lei, não é? Sim. Como é que é esse posicionamento, esse conjunto aqui entre representante dos munícipes e o representante do sindicato patronal? Deixa bem claro para todos que nos veem aí, ouvem nossas palavras, que a representação do sindicato, ela impõe algumas situações a quem está ali na cadeira. Está porque não é dele. Assim como o vereador está vereador, mas amanhã a vida vai passando, a gente tem que ter representatividade. Então, a minha discussão a respeito do tema, vocês viram aqui o Ademir falando das situações clínicas que permitem a utilização da cadeira de roda, para a gente separar do que é socorro, do que são situações presentes naquela pessoa que necessita. Veja, isso seria interessantíssimo discutir numa audiência pública, porque quando a gente tem a simplicidade e a verdade na pena, né? Foi o que a Ademir fez. Foi lá, olha, precisa de cadeira de roda para prédio que tem elevador. É simples, objetivo. Só que lida conosco, né, Querela? Somos advogados, a gente vai ter que interpretar isso e explicar isso para os nossos clientes ou para os nossos interessados, como é o caso do sindicato. E a simplicidade nos incomoda às vezes. Exatamente. Porque a gente não discutiu, não fez parte, não sabe o que está passando na cabeça de quem fez aquele texto. Então é importantíssimo no regime democrático, é só a minha crítica que eu vou fazer aqui, que a gente tem que debater. A lei é simples, a lei é objetiva, é importantíssima dentro desses limites que aqui foram falados, só que, como ele já fez o meia-culpa, né, eu acho que é por aí. Por quê? Porque a gente tem receio, eu represento uma categoria econômica. Qual é o receio hoje do empregador? É de ser tributado, é de ser colocado mais ônus sobre o seu valor final. No caso, o condomínio não tem produção e nem tem condições iguais a outros empregadores, mas ele tem custo. E é isso que nos preocupa. Porque, veja, hoje nós temos a moda aí dos condomínios com grande quantidade de torres. Tem gente que nos procura o vereador, procura o Chiarella e outras pessoas. Pô, peraí, mas no meu prédio lá tem 20 torres, será que são 20 cadeiras de rodas? Por quê? Porque também há no mercado uma outra situação que a gente não previu. Qual é? Há condomínios que fazem uma separação administrativa, embora que seja só um condomínio com 20 blocos. Isso. E aí tem aquela rivalidade, infelizmente, a rivalidade que vai naquele sentido. A cadeira, o condomínio, o bloco 1, comprou, não vai emprestar para o bloco 15. Dane-se, vocês que se virem. Não existe isso. Por isso que o programa é Viver em Condomínio, viu, gente? Nós precisamos, olha, aqui nós não estamos discutindo o mérito da regra criada pelo vereador. Mas todo mundo aqui tem um senso comum de acordo com o intuito finalístico da lei, que é muito bom. Isso não se discute aqui. Muito pelo contrário. A gente até quer mais leis que nos favoreçam, que tenham esse objetivo. Até porque, dentro dessa problemática que eu coloquei, nada impede, é uma obrigatória, mas nada impede que sejam compradas 20. Claro, agora. Sim. Então, mas quando a gente fala, deixa eu passar para você aqui, porque tem uma questão importante que eu quero voltar com o vereador Ademir Pestana. Por quê? Porque a lei, ela é muito clara no seu artigo 1º, ela diz assim, ó, ficam os condomínios residenciais dotados de elevador obrigados a manter uma cadeira de rodas em suas dependências para uso privativo de seus condomínios,
no transporte de pessoas que dela venha necessitar. O artigo 2º vem e sanciona. Se você não observar esse disposto no artigo 1º, você vai pagar uma multa de R$1.000. E se for reincidente, se repetir, quer dizer, se for autuado e não cumprir, vai pagar uma multa de R$1.000. Se não cumprir de novo, vai dobrar. Agora, vereador, eu sei que lá quem está nos assistindo, ainda a grande maioria está tomando conhecimento, talvez agora que tem essa obrigatoriedade. Ontem, inclusive, o meu irmão mora num outro prédio na ponta da praia e estava chegando na caixa, né, estava entregando lá a cadeira de rodas, né? Certo. E o próprio zelador falou assim, olha, isso é uma lei agora do governo federal que está obrigando os prédios a ter... Não é não, gente. Entendeu? É municipal, é aqui do vereador. E lei do governo federal, a gente fica sabendo muito antes, ó. Fica tranquilo porque vai mexer com o seu bolso. Agora, vereador, a atitude de fiscalizar isso é da prefeitura, o dever. É da prefeitura, é da prefeitura. Mas a prefeitura não está tomando... Qual que é o procedimento inicial? Ela está ajudando... É conscientização, né? Conscientização, o próprio prefeito, ele não aplica assim diretamente a multa, porque ele entende, às vezes, das dificuldades de você divulgar a lei, dela ser totalmente implantada e as pessoas têm o conhecimento. O que ocorre agora? Vai a um condomínio, ele notifica o condomínio que ele tem que obedecer os dispositivos na lei, tal, num prazo de 30 dias. Aí ele passa a ter o conhecimento que ele tem que se enquadrar à lei de ter uma cadeira de rodas em edifícios com um elevador. Aí, no retorno, se isso não for obedecido, aí sim pode-se aplicar a multa, né? Entendi. Olha, então, gente, você já não fique aí tão preocupado. É obrigatório, você não vai poder fugir disso. Mas se você ainda não providenciou, você vai ter esse tempo. E não espere a notificação da prefeitura também para isso, né? Se você já vá providenciando a sua. Rubens, você acha que o mercado está pronto? Vereador, o mercado está pronto para fornecer 5.400 cadeiras? Olha... E agora? Para o ímpar. Eu acho que sim. Porque, veja, você tem uma grande quantidade de fornecedores. O Ademir vai poder até falar melhor sobre isso, que ele é da área, mas, além disso, você tem vários caminhos e canais de compra. Fora isso, é possível, por exemplo, na vizinhança, vamos fazer uma compra coletiva. É possível, fica até mais barato. E qualquer forma que você escolha, vai sair mais barato que a multa. Uma cadeira, não né? tenho dúvida. Então a gente tem, quando as pessoas ligam, a gente até orienta alguns sites que tem aí na internet, né, com preços assim, abaixo um pouco do mercado, né, cadeiras de R$298, com muita qualidade também. A Casa da Esperança, que também é uma instituição filantrópica, né, que trata com pessoas com algumas deficiências, ela mesmo revende, né, andou anunciando aí alguns jornais que tinha à disposição, enfim, até comprar na Casa de Esperança até que seria bom, porque eles fazem também manutenção, coisas assim. Então, mas eu acho que esse tipo de problema de faltar o produto... Não tem. Não tem. Ninguém me falou, olha, não fui comprar, não existe, tem que esperar, tal. Não, isso não e o mais importante nisso tudo para você é que o custo é baixo mesmo, é muito pequeno. O custo diluído no condomínio é quase nada. E o benefício que ela traz na hora da angústia, a hora da dor, a hora que a pessoa precisa, é muito importante. O que a gente não pode esquecer, quando a gente fala de divisão de despesa, é que normalmente prédio que tem elevador, ele tem uma quantidade interessante de unidades para distribuição, para fazer o rateio. Vou pedir para você esperar um pouquinho. Claro. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, tem que dar um intervalo, mas nós vamos voltar, nós vamos continuar com a vereadora Debbie Pestana e com o Rubens Moscatelli, ainda falando dessa obrigatoriedade e de algo que é importante para você. Até daqui a pouquinho, daqui a pouco voltamos.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa aqui Viver em Condomínio, na TV Com, canal 11 da NET. Nós queremos lembrar vocês que o nosso programa reprisa aos sábados, às 11 horas da manhã e também às quartas-feiras, às 4h30 da tarde. Se você quer participar conosco com alguma sugestão, tirando dúvidas, você, através do Facebook, vai aparecer aí na tela para você. Você também pode usar um mecanismo, um e-mail direto do SICOM, pode falar com eles também, e também do nosso vereador aqui, Ademir Pestana. Daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela, se quiser falar direto no gabinete dele, para tirar dúvidas a esse respeito da cadeira ou qualquer outro. É o vereador que lhe representa, atuante, está aqui, sempre disposto a atendê-los. No bloco passado, nós ainda continuando essa questão, não é, da cadeira, dessa obrigatoriedade, que a gente, quando a gente fala em obrigatoriedade, parece um negócio imposto, alguma coisa autoritária. Regra é regra, gente, tem que existir. E regra é para convívio. E regra de convívio é isso. Rubens, vamos completar o que você estava falando? Eu só ia fazer uma colocação ainda para completar, é que essa regra, partida do vereador que foi eleito pelo povo, ela não é autoritária. É diferente de uma imposição vinda de cima para baixo. Então ela é obrigatória, as duas são obrigatórias, só que uma tem a participação popular, que é o caso dessa regra, que hoje nós vivemos num país democrático. Então a gente não pode negar tentando, isso. Né? Vai ser assim, estão querendo fazer totalitário, né? Mas a gente é resistente, né? Principalmente aqui em Santos. Agora, com relação àquilo que estava sendo falado e em relação ao projeto, a gente tem que analisar o seguinte, são os condomínios com elevador. Então pressupõe o quê? Que esse condomínio tenha que é a grande parte deles, né? Exatamente. Tenha um padrão diferente daqueles que não têm. Veja, se hoje 10% apenas dos condomínios não tem elevador, porque também tem sido reduzidos. Tem muitos condomínios que não tinham elevador, colocaram no chão e fizeram torres, que têm elevadores. O importante aí, na relação das cadeiras de roda, é entender que eu tenho que ter uma cadeira para o condomínio inteiro. E eu tenho que aprender a saber usar, compartilhar aquilo que é importante. Aqui na hora do intervalo, o assessor lembrou que, por exemplo, uma situação concreta é a pessoa com gravidez que esteja com algum problema. Veja, mas isso aí é um assunto que a gente deveria ter tratado lá atrás. Aqui a gente está esclarecendo que é obrigatório, que é mais interessante você cumprir a lei do que descumprir, financeiramente inclusive. Né? E a gente está conversando aqui para poder
fazer você entender que isso você deve cumprir como síndico e o morador não deve se reagir contra o síndico. Por quê? Porque também vai beneficiá-lo. E aí nós voltamos aqui à questão cultural, à questão da comunicação, isso que o sindicato trabalha muito com vocês aí, condôminos, os síndicos. Por quê? Porque nós precisamos nos comunicar, precisamos conviver. Em tratando de comunicação, vereador, eu vi que tenho acompanhado, obviamente, o trabalho de todos, né? Os vereadores de Santos. Não vamos transformar o nosso programa aqui, que é Viver em Condomínio, num programa de debate político, apesar de que fico extremamente aguçado em fazê-lo, mas não vou, porque eu sei que o vereador também tem alguns pensamentos que coadunam com o meu, mas vamos caminhar. Talvez eu vamos fazer um programa especial só para tratar de governos totalitários e de algumas coisas que têm nos incomodado por enquanto. Mas veiculou, né, a notícia nos jornais, né, de grande circulação aqui de Santos, a questão da obrigatoriedade. E a assessoria da própria prefeitura ficou de disponibilizar um material informativo. Isso vai acontecer ou existe uma outra forma de comunicação através do próprio site da prefeitura? Como é que a gente está lidando com isso? Isso, quando saiu no Diário Oficial, é uma forma de você democratizar a informação, né? Passar. E no próprio site da prefeitura também, né? Fora tem alguma campanha que vai passar adiante, fora esse meio de comunicação que nós estamos utilizando agora, que é a TV? Foi o próprio debate, os embates, as próprias rádios locais, enfim, os próprios condomínios, os síndicos, né? Então, se limitou mais a isso. Não houve, assim, uma divulgação, às vezes, até exagerada. Eu acho que houve o suficiente para que se tivesse a conscientização, porque também é um projeto simples, é uma coisa simples, né? Então, como eu falei, eu até errei não ter feito audiência pública. A gente poderia criar um debate maior, ou uma informação melhor, se todos os erros escutar a todos, né? Se os erros parassem nesse, igual esse que o senhor está lidando, está ótimo. Para nós não é um erro. Então eu até reconheço isso, mas achei, como eu volto a repetir, achei tão lógico, uma coisa interessante, né? E o momento das pessoas foi que era um equipamento muito caro, e depois perceberam que falta não de era. Informação, e que aquilo dividido, aquilo era útil para ele. Então aí as pessoas começaram a apoiar. As primeiras informações no meu próprio site, no meu Face, era contrário, né? De cada 10, 7 falavam mal da lei, que o vereador só se preocupa em despesas, essas coisas todas, mas depois a coisa foi se conscientizando. Quando foram tomando consciência do que era a lei, né? A gente trabalha, viu, cara, muito nisso. Por exemplo, eu estou pensando em formular uma lei, mas ao mesmo tempo, por ela ser prerrogativa do prefeito, que o vereador não pode gerar despesa por executivo. A gente tem que fazer algumas leis que não gerem despesa. E a lei que eu estava pensando até para os condomínios era que, através de um projeto de parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, aqueles condomínios que queiram fazer projeto de uso da água das chuvas para lavar suas áreas, enfim, fazer o uso dessa água para trazer economia, que através dessa parceria a prefeitura pudesse bancar esses projetos para entregar nos condomínios que tenham interesse em buscar esse tipo de adaptação da modernidade de economia. E mais importante do que nós estamos aí às portas de um aumento muito grande. Isso daria uma economia muito grande para o condomínio, vem ao encontro da própria proposta do governo do estado, que é a economia, a prefeitura também, e a gente está pensando como nós vamos conduzir isso. Se isso ocorrer, vamos fazer uma audiência pública. Uma particularidade nisso, né? Que é a particularidade, porque precisa mesmo uma previsão, porque a forma do reuso da água, ela não pode ser utilizada. Nós trouxemos aqui o superintendente da Sabesp. Ela tem uma norma. Uma norma, porque se eu jogar na rede de esgoto, eu tenho que pagar pelo esgoto, pelo tratamento dele. Eu até ia fazer uma proposta aqui para o vereador, que uma outra situação que eu acho pertinente, e dentro da mesma linha da economia de água, para aqueles condomínios que não conseguiram fazer a individualização, porque hoje a Sabesp faz a individualização, só que tem condomínios que tecnicamente é muito oneroso e tudo mais. Poderia-se fazer um projeto de lei na prefeitura, enfim, onde a prefeitura fornecesse também
esse projeto para o condomínio. Por quê? Porque daí você barateia o custo final, porque o custo é que é o problema. E a gente tem o resultado final o quê? A economia ou a melhor utilização da água, que é simplesmente essencial para todos nós, não é? Eu acho que seria por aí. Eu acho que é uma coisa em comum, eu acho que o prefeito vai entender, eu não conversei com o prefeito diretamente, mas já conversei com a Secretaria do Governo, Okay. Então a gente só não elaborou isso porque não adianta você elaborar um projeto e depois ele recebe uma inconstitucionalidade, aí ele não caminha. Porque se o prefeito falar, não, me faça um requerimento ou um projeto de indicação, que eu acho que é muito bom, acho que eu aprovo, vamos dar continuidade, vamos discutir isso aí com a Associação dos Engenheiros, num custo barato, como tem com a Ordem dos Advogados. Sim, é uma forma de uma cidade inteligente, uma cidade que se preocupa com os seus moradores. Tem um projeto muito bom que está caminhando muito bem lá, que é a Câmara Jovem, que tem ainda em conjunto com a OAB de Santos. Eu até faço parte lá também. Dia 14 da agora tem uma audiência pública. Tem uma audiência pública. Então, os jovens da cidade, dos colégios, foi feita uma eleição nos colégios e elegeram os jovens vereadores, que são atuantes também como... E eu queria até aproveitar esse momento com a presença do vereador e dizer para você que se utilize dos seus vereadores. Tem o telefone direto que ele já deixou do gabinete. Ligue nas suas dificuldades do seu bairro. É para este propósito que vocês elegeram os vereadores. Não é? Não fique com essa ideia errada de que é para se pedir um favor a ele. Não, muito pelo contrário. É levar a eles quais as dificuldades do município para que eles possam ajudar a resolver. E voto não tem nome. Voto, ele é secreto. Então, mesmo que você não tenha votado no vereador A, B, C ou D, no caso do Ademir, ele é o seu representante na Câmara que vai poder levantar as suas problemáticas e apresentar as soluções. Ou até, enfim, tomar algum tipo de providência, independentemente de bandeira partidária. Agora, o que eu acho importante é a participação lá, voltando para o condomínio, é reprisar, dizer que, assim como no condomínio, é importante que você que é condômino compareça à Assembleia, você tem que comparecer lá na Câmara. Ô Rubens, não falta comunicação? A Câmara tem um canal, dá para você ver até na sua casa. E há uma lei, né? A lei da transparência é obrigatoriedade até passar todos os atos pela internet. Mas o SICOM, ele tem desenvolvido um projeto lá para essa questão de comunicação. Como que vocês têm feito isso? Nós temos duas vertentes, vamos dizer assim. A atual, que ela é, vamos dizer assim, num aspecto até pedagógico, que é a comunicação não violenta que a gente dá no curso de síndico profissional. E o workshop dia 25 de julho, que é a comunicação transformando as relações. Isso é importantíssimo. Você tem que marcar na agenda, faça o contato lá no site www.sicom.org.br. Muito bem, olha gente, infelizmente nosso programa acabou, foi muito rápido. Eu queria novamente agradecer a presença do vereador Ademir Pestana, aqui do PSDB. Suas considerações finais, nós nos sentimos aqui muito honrados com a sua presença e... Nossa, olha, eu que agradeço, é o primeiro programa que me convida para debater o assunto das cadeiras de rodas, né? E fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, né? O presidente do sindicato aqui atuante, né? Prontamente quando sai a lei ele já se manifestou. Enfim, a gente está à disposição no gabinete, sim, a gente recebe muitas críticas, mas pouca participação. A população participa pouco da Câmara Municipal de Santos, que pode ser muito útil na vida dela. Muito bem. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, muito obrigado também pela sua presença. Obrigado, Querela, Ademir. É importante, obrigado aí pela sua paciência conosco e estamos aí. É só entrar em contato conosco lá no SICOM. Muito bem. Obrigado a você novamente que nos assiste. É sempre indispensável sua presença para esse programa funcionar. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.